Olá pessoal, vamos chegando. Juliano, Rotina, Vinícius, Suelen, bom dia. André, Guilherme, Gustavo, bom dia. Vive, bom dia. Salve, Ale Menezes, meu bruxo, como é que tá? Quero falar contigo, Alessandro, à tarde, sobre o negócio da PUC, me lembra, tá? Abraço. Lidiane, Guilherme, professor Rodrigo, Suelen, Nau, Cleia sempre conosco aí, beijão Cleia, Ana, bom dia, deixar a galera entrar aí, Leca. Pessoal, me diga uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, abraço, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu nessa madrugada um temporal aí, muita gente lá perto de Porto Alegre. Deixa eu dar uma forçada aqui. Ainda está com dificuldade de internet e tudo mais. Tá subindo bem a aula aí, tá? A aula no nosso videozinho tá indo legal aí pra vocês? José, Rosilene, Cleia. Me dê um retorno aí se a aula o som tá chegando bem pra vocês, o áudio. Porque eu confesso que eu tentei ver uma live agora antes, esperando vocês aqui, e não tava as melhores a qualidade. Está assim, Cleia? Beleza. Bom, de boa? De boa, coisa boa ali. Quem falou foi a Marciele Gomes. Legal. Olha só, deixa eu me organizar aqui. Acho que a gente pode começar, porque eu falei que eu ia fazer uma revisão para vocês e eu quero começar com essa revisão, tá legal? Pessoal, nós estamos nessa live, é a segunda live que nós estamos falando. Fala, Tyson. É a segunda live que nós estamos conversando no Pará, que legal, essa é uma loucura, como a gente vai longe com essa internet. Estamos falando sobre ação penal, e aí eu disse para vocês, mas Bastos aí Novo Hamburgo foi ruim, né? Aí teve coisa ruim, que eu acompanhei no Bom Dia Rio Grande agora. Nós estamos falando sobre ação penal. Eu falei para os colegas que eu ia dar uma... Valeu, Vive! Falei que eu ia falar com vocês sobre ação penal na segunda parte. Hoje eu ia fazer uma breve revisão, rapidamente aqui com vocês. Peço desde já, se vocês puderem printar e me marcar lá no Instagram, eu agradeço, para a gente divulgar essa live, cada vez termos mais pessoas aprendendo conosco aqui, tá? Olha aí o Tyson esperando o voo lá no aeroporto de São Luís, que legal. Galera, vamos lá. O que eu falei ontem com vocês, tá? Vamos lá. Eu falei ontem com vocês o conceito de ação penal, as condições da ação e fechamos os princípios. Fechamos a live com os princípios. Princípios esses que eu vou voltar, tá? Hoje. Mas ontem eu falei para vocês assim, que o conceito de ação penal, quem anotou ontem, o Tyson me ajudou aqui, o conceito de ação penal pode ser assim definido, como um direito subjetivo que possui o Ministério Público na ação pública e o querelante na ação penal privada, de pedir ao Estado que aplique o direito penal objetivo ao caso concreto. Isso foi o que nós falamos ontem sobre conceito de ação penal. Direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo no caso concreto. Trouxe exemplos para vocês. Ação penal pública, o exemplo que eu trouxe, bom dia, Ju, o Ministério Público tem o direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique, por exemplo, as penas do artigo 121 naquele cidadão que matou outra pessoa. Eu, Mauro, na ação penal privada, possuo o direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique, por exemplo, na Sonara, que acabou de entrar aqui,
as penas do artigo 138 se ela tivesse praticado contra mim um fato definido como calúnia. Perfeito? Então, direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique o direito objetivo no caso concreto é o conceito de ação penal. Depois, fala Adriano, depois passamos a trabalhar o que eu defini ontem, que a doutrina define como condições da ação penal, tá? E aí eu falei aos colegas que a ação penal possui 4 condições que nada mais são do que requisitos mínimos que o juiz analisa por ocasião de um recebimento na ação penal pública de uma denúncia ou recebimento na ação penal privada de uma queixa-crime. Quais são esses 4 requisitos? Quais são essas 4 condições da ação penal, tá? Primeira condição da ação penal. Travou? Travou para mais alguém aí? Me dê o retorno, por favor. No 4G. Travou? Me dá o retorno aí, como é que tá a live para vocês, por favor. Se ela tá... Jéssica, Lucas, que entraram agora. Marlene, tá tranquila? Posso continuar? Posso continuar? Não travou? Quer dizer que eu posso continuar? Então vamos lá. Tá bom assim, valeu Tyson. O Tyson tá lá no aeroporto, se o Tyson tá conseguindo, a gente consegue. Gente, 4 requisitos então. 4 condições. Primeira condição da ação é a possibilidade jurídica do pedido. Que vocês lembram, possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que ser aquele fato tipificado, ser aquele fato previsto como crime. Trouxe 2 exemplos de situações em que o pedido é juridicamente impossível. Primeiro, adultério. Estava previsto na lei como crime, mas hoje ele não mais consta do CP. Então, hoje, se o Ministério Público ou se o cônjuge enganado, traído, pede para que o Estado aplique o direito de punir ao adúltero, o Estado vai dizer, olha, infelizmente eu não consigo. Por quê? Porque o seu pedido é juridicamente impossível, não ultrapassando o primeiro requisito, a primeira condição da ação penal. Perfeito. Segunda condição é a legitimidade. Ontem eu falei para vocês que a legitimidade é a capacidade de ocupar o polo ativo ou o polo passivo da ação. O polo ativo vai ser ocupado pelo Ministério Público ou pelo querelante na ação penal privada, ao lado do seu advogado. No caso de eu ter o Ministério Público oferecendo uma denúncia em um caso de queixa-crime, falta legitimidade. A recíproca é verdadeira. No caso de o advogado, no caso de o querelante, em uma ação de homicídio ilegítimo. Por quê? Porque o homicídio, em tese, é de ação penal pública. E também não esqueçam que eu devo analisar o polo ativo, mas devo também analisar o polo passivo da demanda. Como assim, Mauro? Eu devo analisar se existe legitimidade passiva. Eu não posso denunciar um menor de 18 anos. Eu não posso entrar com uma queixa-crime contra um moleque de 17 anos. Por quê? Porque ele não pode titularizar o polo passivo da ação. Terceiro requisito, falamos do interesse de agir, que tem aquele trinômio, necessidade, adequação e utilidade. Quanto ao primeiro, necessidade, não há dúvida. Por quê? Porque a necessidade está relacionada com
a exigência que nós temos de ter uma ação penal para punir alguém. Então, necessária toda ação penal é para que ao final tenhamos uma condenação. A adequação, nós vamos analisar se aquela ação manejada é a ação adequada, se ela é pública, se ela é privada, etc. E a utilidade? A utilidade é a mais importante aqui, aquela que é mais questionada em prova. Utilidade nada mais é do que a possibilidade deste processo, desta ação penal, ao final, ao menos em tese, ter condições de possibilitar que o Estado aplique o ius puniendi, aplique o direito de punir, beleza? Então, nós temos que ter aqui o entendimento de que o Estado, tá, não pode ou não deve colocar dinheiro bom em cima de situação ruim. Por exemplo, eu não posso gastar muita grana, bom dia eles, eu não posso gastar muita grana, eu Estado, estou falando Mauro Estado agora, eu não posso gastar muita grana para no futuro ter totalmente inviabilizada uma ação penal, porque o crime aconteceu há mais de, vamos colocar aí, há mais de 50 anos, já prescreveu. Não era racismo, não era prática de grupos armados. Quarto e último requisito. Oi, gorda. Quarto e último requisito. Ser, ou melhor, ter o MP ao entrar, ou ter o querelante ao entrar, o mínimo de prova. E isso nós chamamos de lastro probatório mínimo, ou justa causa. Quem falou lastro probatório mínimo? Eu disse aos senhores ontem que esta expressão é da lavra do ex-ministro, hoje aposentado, ministro Marco Aurélio, beleza? E depois, já entrando na parte final da live de ontem, ali os 10 primeiros minutos estamos vencendo, eu falei para você sobre os princípios. E falei princípios que vão de encontro na ação penal pública e na ação penal privada. Falei aos senhores que a ação penal pública vige para ela o princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público tem o dever de, quando ele estiver diante de uma autoria e de uma materialidade conhecida, entrar com a ação penal. É obrigatória. Já na ação penal privada é faculdade. Vige o princípio da conveniência ou da oportunidade. Porque se eu, Mauro, sei que foi a dona, porque a minha sogra é dona Neuza, foi a Neuza que entrou, que me caluniou, e eu tenho prova disso também, eu sei a autoria e eu tenho a materialidade desse crime. Eu, Mauro, decido se processo a Neuza ou não. Por quê? Porque eu vou analisar se me é conveniente ou oportuno entrar com aquela ação penal, beleza? Então, muito cuidado. Obrigatoriedade para ação pública, faculdade, conveniência e oportunidade para ação penal privada. Seguindo ainda nesse antagonismo, nessas situações que vão de encontro um princípio ao outro. A ação penal pública, pessoal, ela é indisponível, anotem isso. O que significa, coloca para mim, Tyson, a ação penal pública é indisponível? Significa que, uma vez proposta a ação penal pública por meio de uma denúncia do Ministério Público, o Ministério Público, em hipótese alguma, e lembre-se que no direito, usar advérbios como eu estou usando agora, nunca, jamais, é coisa rara. Obrigado, Tyson. A ação penal pública, ela é indisponível por quê? Porque jamais, porque nunca, o promotor de justiça poderá desistir. Bom dia, Nath. O promotor de justiça poderá desistir daquela ação penal que ele propôs. Beleza? Esse princípio, só fazer um recorte na aula aqui, ele também se aplica para os recursos. Por quê?
Porque no recurso, vige esse princípio quando o CPP diz que o MP não pode desistir do recurso interposto. Então vejam, como o direito cuidou da indisponibilidade, da ação penal, dizendo ao promotor, você não pode desistir da ação proposta. Lá no recurso, promotor, você não pode desistir do recurso interposto. Esse é o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Já na ação penal privada, Tyson, coloca para mim. A ação penal privada, ela é disponível. Significa o quê? Valeu, Tyson. Significa o quê? Que eu, Mauro, posso entrar ou não entrar com uma ação penal privada. Lembra? Princípio da conveniência ou oportunidade. Mas e se você entrou, Mauro? Imagine o Tyson, meu amigo, que muito me ajuda nas lives aqui. Eu entro com um processo contra ele, não sei quem é ele, depois ele chega pra mim, já no processo, e diz, pá, Mauro, eu sou o Tyson, aquele que ficava te ajudando nas lives, colocando aquelas informações que os alunos deveriam anotar. Eu digo, cara, é tu? Pô, sou eu mesmo. Foi sem querer que eu te caluniei, eu falei que tu cometeu aquele crime, mas te peço desculpas. Eu digo, olha, cara, vou te perdoar. Será que eu, Mauro, que entrei com uma ação privada contra o Tyson, posso perdoá-lo? Resposta, sim. Porque a ação penal privada é, para mim, disponível. Eu posso perdoar e o perdão, nós trataremos ele. Não sei se hoje ou se amanhã, mas nós vamos tratar o perdão especificamente, tá? Sobre ele, porque ele é importante, ele despenca em prova. Especialmente sobre outro princípio que eu vou falar agora, tá? Então, ação penal privada, ela é disponível. A ação penal pública, ela é indisponível. Eu não vou entrar em celeuma aqui de discussão doutrinária. Não. Eu vou entrar naquilo que cai na tua prova, notadamente em provas da OAB. A ação penal pública, ou melhor, vamos lá. Hoje eu tô forçando as pernas aqui, tá complicado. Com 115 debatimentos aqui. Olha só. A ação penal privada, ela é disponível. E ela é conveniência ou oportunidade. Ela é facultativa. A ação penal pública, ela é, vige para ela obrigatoriedade e ela é indisponível. Mauro, existe alguma questão doutrinária relevante aqui? Nenhuma. Agora, Tyson, nesta que é a terceira característica, o terceiro princípio, melhor dizendo, da ação penal, existe sim vozes de um lado e vozes de outro lado. A ação penal pública, ela é, para a parte da doutrina, divisível. Para a parte da doutrina, indivisível. Mauro, o que eu devo colocar numa prova? Vai depender muito da prova, tá? Mas eu entendo que para provas da OAB, melhor seria dizer que ela é divisível. Que o MP, em provas de Ministério Público também, que o MP pode, imagina, eu e o Tyson praticamos o crime X. O MP pode me denunciar agora e continuar investigando contra o Tyson, por exemplo. Então existe essa dúvida na pública. Agora na privada não. Tyson, coloca para mim, ação penal privada é indivisível. Se puder colocar em caixa alta, eu agradeço. É indivisível. E este princípio, esta característica, ela se estende e muito por situações relacionadas diretamente com a ação penal privada, notadamente, ou seja, especialmente, a renúncia e ao perdão, que nós vamos tratar depois. Vamos imaginar o perdão, que você já sabe que o perdão, ele decorre do princípio da disponibilidade.
Mauro, você pode perdoar o Tyson? A resposta, sim. Agora imaginem que o Tyson praticou o crime contra o Mauro. O Tyson aqui, ó, na ordem. O Tyson se uniu com a Ana Laura e com a Lisandra. Os três, em liame subjetivo, ou seja, em concurso de pessoas, relevância nas ações, número plural de pessoas e liame subjetivo, praticaram calúnia contra o Mauro. E o Tyson é o que me ajuda aqui. A Ana Laura e a Lisandra não me ajudam aqui. Entram na live, falam mal de mim e vão embora. E eu olho e eu, Mauro, ofereço queixa-crime contra o Tyson, contra a Lisandra e contra a Ana Laura. No meio do processo, eu reconheço o Tyson. Eu digo, porra, Tyson, tu é aquele cara que me ajudava na live? Sou, Mauro, sou eu. E as gurias aí, quem é? Ou melhor, quem são? Ah, a Ana Laura e a Lisandra, aquelas que entravam na live só pra falar mal de ti. Vou pegar essas loucas. Por quê? Eu vou perdoar você, Tyson, mas vou continuar processando a Ana Laura e a Lisandra. Me respondam aqui. Isso é possível? É possível eu, Mauro, na ação penal privada, perdoar o Tyson e continuar manejando a ação penal contra a Ana Laura e a Lisandra? Vou tomar uma água e me respondo. Isso, Cleia, isso, Tyson. Teve mais um que respondeu aqui. Isso, Sueli, Débora, Nunes. Fala, Patrick. Não é possível, por quê? Porque é indivisível a ação penal privada. Ou no meu exemplo, eu perdoo o Tyson e a Ana Laura e a Lisandra, ou não perdoo ninguém. Isso não cai em prova, isso cai muito em prova. Beleza? Já que eu estou falando sobre o perdão, eu vou aproveitar que o tema tá fresco na cabeça de vocês e vou melhorá-lo, tá? Olha só, vamos de novo imaginar que tenham caluniado o Mauro, o Tyson, tá doendo as pernas aqui, o Tyson, a Ana Laura e a Lisandra. Ellen, eu vou entrar nisso agora. O Tyson, a Ana Laura e a Lisandra, se for pública, poderia não, Débora. É Débora, né? Deb, cuidado não, por quê? Porque a ação penal pública, ela é indisponível. Não pode haver perdão na pública. Na pública não pode perdoar ninguém, Débora. Cuidado. Débora, me dá um ok se tu entendeu. Vou esperar a Débora me responder. Se for na pública, poderia? Não. Por que não poderia, Débora? Porque a ação penal pública é indisponível. Agora vamos lá. Eu, Mauro, continuo com aqueles três vagabundos ali. Tyson, Lisandra e Ana Laura. Os três estão sendo processados por mim. E eu chego e o Tyson, pá, Mauro, eu era aquele cara que te ajudava na live. Olha aí, ó, batemos 100. Se alguém puder printar e me mandar depois. Ah, acabou, não é mais 100. Tá? Mas quando chegar no 100 e alguém puder printar, eu agradeço. E me marcar, né? Postar e me marcar. Mas qualquer número que tá ali, se puder me marcar, eu agradeço. Vamos lá. O Tyson, a Ana Laura e a Lisandra estão sendo por mim processados. Posso eu, Mauro, perdoar só um? Não posso. Por quê? Princípio da indivisibilidade. Agora imagina que eu chego, olha aí, ó, chegamos em 100. Imagina que eu chegue... Imagina que eu chegue ali e diga assim, vocês estão todos perdoados. O Tyson, a Ana Laura e a Lisandra. Por quê? Porque eu gosto do Tyson. Ofereço perdão para todos. Nesse caso, poderiam a Ana Laura e a Lisandra, que não gostam de mim, elas poderiam continuar me processando? E aí, galera, me respondam. A Ana Laura e a Lisandra, tendo recebido o perdão,
poderiam continuar me processando? Sim ou não? Sim, disse a Débora, e acertou. Por quê? Porque nesse caso, o perdão só vai produzir efeitos para o Tyson, que aceitou o meu perdão. Os outros vão continuar me processando. Beleza? Diz a lei assim, o perdão a todos aproveita, mas poderá ser recusado por qualquer um desses, que continuará na ação penal. Beleza? O perdão tem que ser aceito. Beleza. Agora imagine o seguinte, que, estudando esse princípio ainda, porque eu acho que tá legal falar de perdão aqui nesse momento, até vou mudar minha aula, eu acho. Eu chego e descubro, e agora só o Tyson está sendo processado por mim. Ah, Suelen, é artigo, tá lá no 58, 48, eu não sei de cabeça esse artigo, tá? Eu não consigo voltar de novo, Melo, depois você olha de novo, tá tudo explicadinho aqui numa ordem, tá? Mas eu vou recapitular pro Melo, tá? Mas eu quero que depois você dê uma olhada, tá, Jô? Olha só, o perdão, Jô, tem que ser aceito. Então, se eu tenho 3 pessoas que eu estou processando, o Tyson, a Lisandra e a Ana Laura, eu ofereço pros 3. O Tyson aceita o perdão e sai do processo. Ana Laura ali. O Tyson aceita o perdão e sai do processo. Esses 2 aqui, Ana Laura e Lisandra, poderão continuar me processando? A resposta, sim. A resposta, sim. Por quê? Porque o perdão, para produzir efeito, ele tem que ser aceito, tá? Me perguntaram Tá lá no artigo 55 e seguintes, tá legal? Não sei quem perguntou ali, tá? Na verdade, no artigo 51. Coloca pra mim aí, por favor, Tyson, ver artigo 51. Olha o cabelo, coisa horrível. Tá? Coloca aí pra mim, Tyson, ver artigo 51, tá? Beleza, e 106 do CP é o mesmo, tá? O 51 do CPP e o 106 do CP. Tranquilo? Vamos, olha aí, ó, estouramos 100 de novo, coisa boa. Vamos lá. Galera, imagine o seguinte agora. Beleza. Do CPP, tá, Tyson? O 106 do CP e o 51 do CPP. Eu prefiro o 51 do CPP. Porque a ação penal é a matéria mais afeta a processo penal. Agora imagine o seguinte. Eu, Mauro, perdoo o Tyson. Vou lá e perdoo o Tyson. Só que eu perdoei o Tyson pelo princípio do princípio da disponibilidade, na verdade. Eu perdoo o Tyson. Só que o meu perdão acontece no processo. Vocês sabem o que vai acontecer nesse caso? Eu, Mauro, vou lá, cuidado, tá, pessoal que está estudando para o OAB, muita atenção agora. Muita atenção agora. Para oferecer ou para aceitar o perdão, notadamente, tá? Notadamente para o oferecimento do perdão, tá? O oferecimento do perdão, ou a aceitação do perdão, nós vamos precisar de procuração específica, tá? Então, meu advogado, para aceitar o perdão, terá que ter uma procuraçãozinha com poderes específicos. Não rola aquela pro foro em geral. Mas presta atenção agora. Isso vai cair em prova. Eu, Mauro, perdoo no processo, dentro do processo, o Tyson. O juiz vai pegar aquela petiçãozinha que o meu procurador assinou, ou eu assinei, junto com ele, e vai determinar que o oficial de justiça do juízo intime o Tyson. Por quê? Pessoal, porque o Tyson tem 3 dias para aceitar o perdão. Qual é a consequência? Me ajudem aqui para a live ficar legal. Qual é a consequência? Qual é a consequência? Olha aí, estouramos 100 de novo, ó, que top. Pessoal se ligando aí, fazendo exercício e estudando. Isso é muito, muito, muito bom, fico muito feliz com isso. Qual é a consequência do oficial de justiça procurar o Tyson e o Tyson não se manifestar sobre o perdão? E qual é o prazo que ele tem para se manifestar? Mauro,
Vou perguntar de novo, quero que alguém me responda aqui para eu poder avançar. Qual é a consequência que o Tyson incorrerá no caso dele não se manifestar sobre o perdão? Vamos lá, alguém me ajuda? A Ellen diz que não sabe. Não se pronunciar valerá o perdão. Exatamente. Se o Tyson não se manifestar, Ellen, anota isso, no prazo de 3 dias, o oficial de justiça vai... Exatamente. É chamado aqui, Cássio, de silêncio eloquente. Ou seja, o Tyson foi encontrado pelo oficial de justiça e não se manifestou. Ou seja, houve o silêncio. E é o que a doutrina, a literatura jurídica chama de silêncio eloquente. Mesmo o Tyson não falando, pro direito ele falou. Ele falou o quê? Aceito o perdão do Mauro e extinta estará a punibilidade. Beleza? No prazo de, olha aí a Cleia colocou, no prazo de 3 dias. Beleza? Bom, isso está lá, coloca pra mim, Cássio, aí, pessoal. E aí, não precisa mais colocar que o Eduardo já me ajudou. Está lá no artigo 58. Tranquilo? Meia hora de pedal já. E falamos sobre, olha só o que nós... É verdade, Luci. Olha só o que nós tratamos hoje, até agora. Fizemos uma revisão tratando do conceito... olha aí, Ellen, vamos levantar. Eu estou tratando do conceito, tratei do conceito, das condições, dos princípios e do perdão, beleza? Mauro, tu vai tratar da renúncia depois? Vou. Na live de amanhã eu volto para reforçar esta, na terceira e última parte de ação penal, eu vou falar com vocês sobre renúncia e vou reforçar o perdão. Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar agora, vamos iniciar agora a falar sobre as espécies de ação penal. A Jéssica, mas se ele quiser provar a inocência, pode não aceitar o perdão. Claro, Jéssica, ele pode não aceitar. Lembra que eu falei para vocês que aquela vez em que o Tyson estava respondendo a uma ação penal, junto com a Ana Laura, com a Lisandra e ele, e eu perdoei os 3, o Tyson aceitou e as 2 meninas não aceitaram, elas continuam na ação penal, porque elas querem provar a inocência dela, imaginemos isso, tá? O Tyson também, ele poderia dizer, ó, não quero o perdão do Mauro. Por quê? Porque eu vou provar que eu não estou errado e depois eu quero uma ação civil ex-delito, quero cobrar dele uma grana. Fechou. Beleza? Fechou. Isso é bem, mas bem possível, tá legal? Jéssica, me dá o retorno aí se tu entendeu isso, por favor. Olha aí, ó, 114, 115, galera, que top, ó. Printa aí pra mim e manda. Valeu. A gente começou com 40, já passamos de 100 e a tendência é a gente crescer, porque a gente vai passar todo o conteúdo pra vocês por aqui, tá? Eu tô adorando essa ideia de eu fazer meu exercício, é um compromisso meu e um compromisso de vocês. Beleza? Bom, vamos falar agora, fala Samuca, vamos falar agora sobre... a bem da verdade, vamos iniciar sobre as espécies de ação penal. São 2 grandes espécies de ação penal. A ação penal pública, que legal, a ação penal, obrigado Luci, a ação penal pública e a ação penal privada, são as 2 grandes espécies. Vamos iniciar a fala, de maneira bem calma, sobre a peça, a exordial, a peça vestibular, aquele documento que vai iniciar essa tal de ação. Se a ação penal é pública, quem é que vai acionar o Estado juiz? O Ministério Público, perfeito. Qual é a peça, qual é o documento que o Ministério Público maneja para isso? O Ministério Público maneja para isso a denúncia. A denúncia, nós veremos em momento oportuno que ela tem um prazo para ser oferecido. Esse prazo, como regra é, Tyson, coloca para mim, prazo da denúncia. 5 dias se o cara tá preso,
Olha aí, 118, que coisa boa. 5 dias se o cara tá preso e 15 dias se o cara está solto. Esse é um prazo do CPP. Vou repetir, o Tyson vai nos ajudar. 5 dias preso, 15 dias solto. Na lei de drogas, são 10 dias, independente de estar preso ou solto. São os prazos que nós temos que saber para concurso e exame de ordem. Vou repetir. 5 dias tem o Ministério Público para o preso e 15 dias para o solto. Conforme disse ali, o Tyson e o Helder já me ajudou ali colocando o 46. Beleza? Beleza. Esse prazo é importante, para quando na live de amanhã, no próximo, você que está vendo no YouTube gravado, no vídeo de baixo aqui, quando eu for falar sobre ação penal privada, porque nós vamos aprender que no 6º dia, no caso de preso, e no 16º dia, no caso de solto, é possível que nós tenhamos olha aí, 120 pessoas, ação penal privada subsidiária da pública, mas isso eu trato no momento oportuno. Beleza. Mauro, essa parte inicial eu já entendi. Da denúncia, ação penal pública. Ação penal privada, valeu, Cleia. Ação penal privada, qual é a peça que inaugura? Show de bola, Ellen. Assim tá ficando legal, galera participando, ajudando ali. A live fica muito mais dinâmica. E a ação penal privada, qual é a peça que inaugura? A ação penal privada, ela é inaugurada por uma peça chamada queixa-crime. A minha mãe, carinhosamente chamada por mim de Negrodi, porque ela é uma negrona bonita, eu adoro chamar ela de Negrodi, chamo ela desde criança assim. A Negrodi diz assim, pá, o fulano foi lá e deu queixa contra o cicrano na delegacia. Não. Nós, tá, do direito, a Negrodi tem a 4ª série, mas nós do direito não podemos falar queixa, foi lá e deu queixa na delegacia, isso não existe. Existe sim uma peça jurídica assinada por você, advogado, ou você futura ou futuro advogado, que poderá ofertar uma ação penal contra alguém por meio de uma queixa-crime. O que é queixa-crime? É a peça vestibular, é a exordial, é a peça que inaugura a ação penal privada. A ação penal privada é inaugurada por uma queixa-crime. Cássio, tu não tá aí. Tu consegue colocar para mim o artigo 44 na totalidade aqui? Oi, Mari, coloca uma água para mim, por favor. Alguém que está aqui, obrigado, consegue colocar aqui embaixo, alguém que está em casa, colocar aqui embaixo para mim o artigo 44 do CPP? Por favor, eu vou segurar vocês aqui enquanto alguém coloca. O artigo 44 do CPP. Pode ser água normal, Mari. Isso, Cleia. Isso. Exatamente, Jéssica. Eu preciso colocar... Não, eu queria o teor do artigo 44 para eu conversar com eles para ficar consignado aqui. O artigo 44 do CPP, alguém consegue colocar? Não, eu queria o texto. Desculpa, eu não me expressei corretamente. O texto do artigo 44. Caiu agora na OAB, na penúltima, eu acho, tá? Isso, esse prazo... Eu vou falar depois, tá? Estudando Direito e Cleia, eu vou falar depois, tá? Não, Tyson, tu eu sei, tá no aeroporto aí. Alguém perguntou a Cleia dos 6 meses, aqui eu vou falar depois, tá? Obrigado, Mário. Olha só, perfeito, tá ali o José colocou. Olha só o que eu vou ler pra vocês que a OAB adora. Quem tá fazendo OAB, larga a porcaria do celular, só não deixa cair, presta atenção agora. Fundamento sempre cobrado e muito explorado pela OAB na primeira e na segunda fase em penal. Artigo 44. Diz o artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Com poderes especiais. E mais, o que deve constar nessa procuração? O nome do querelante. Eu, Mauro, vou outorgar uma procuração para que a Ellen, doutora Ellen, entre contra o Tyson. Eu, Mauro, vou outorgar uma procuração onde vai constar o meu nome, porque eu sou o nome do querelante.
vai constar, se eu tenho conhecimento, quais foram os fatos que o Tyson, que vai ser demandado pela doutora L em meu nome, propalou contra mim. Então, é uma procuração com poderes especiais, onde deve constar o fato criminoso, a menção ao fato, se eu conheço, obviamente, tá? E o nome do querelante. Ou seja, o nome de quem vai possibilitar essa queixa-crime. Tá legal? Deixa eu só ver aqui. Cuidado, penal segunda fase, é uma banca muito rígida e cobra isso mesmo. Caiu na segunda fase. Letícia, olha aí a prof. Letícia. Beijo, Leca. Olha a galera fazendo exercício aí. Qualquer dia a Leca vai estar numa esteira, ela e o Nidal e o Arnaldo, ou numa bicicletinha como eu, e a gente vai fazer uma live do pedal em 4. Tá? Eu tô desafiando eles aqui, a galera já sabe. Tá, Leticinha? A gente vai fazer essa live do pedal em 4. Vem cá, bebê. Quer aparecer aqui? A mamãe foi levar o mano, tá na academia, já volta. Acordou o Otávio aqui. Galera, pra mim já deu meus 40 minutos, o bebê acordou, vem cá. Quer vir aqui na live? Amanhã, mesmo horário, vamos esperar que a Alminha acorde mais cedo e entre aqui, tá, Letícia? No mesmo horário a gente vai dar continuidade. Não, só a lei exige o querelante, a lei vai exigir apenas, ainda aqui que haja um equívoco, tá? Eu vou ter que dizer que esse processo é manejado contra o Tyson, tá? Obviamente o meu nome vai constar, porque vai dizer lá assim, Mauro César Maggi Stimmer outorga para a doutora Ellen a procuração específica para processar o Tyson, querelado por isso, tá, Ellen? Vai constar lá o querelante, obviamente, tá? Sempre vai constar, por isso tem um equívoco no artigo, mas eu achei que tivesse sido explicado, beleza? No mais, galera, amanhã 7h30 estaremos aqui. Eu tenho aula amanhã na faculdade? Tenho. Mas dá tempo. 7h30 eu tô aqui para que a gente fique até as 8h10 conversando. E amanhã a gente acaba as espécies de ação penal e eu vejo renúncia com vocês. E nessas 3 lives nós fechamos a ação penal. Tranquilo? O colega falou ali que não achou no YouTube. Te inscreve no canal lá, procura assim, tem um canalzinho lá, Mauro Stimmer, tá? Deve ter uns 200 lá. Te cadastra lá, que eu vou subir aos pouquinhos, de maneira ordenada. Eu tô editando cada uma dessas nossas lives. Tá legal? Beijo grande, por favor, se alguém tirou um print aí, se puder marcar lá no Instagram, publicar nos stories e me marcar, eu agradeço demais, tá? Beijo no coração de vocês. Leiam o meu último post que eu coloquei hoje lá sobre dor. E não esqueçam, todo dia nós escolhemos 2 dores. Ou a dor de estudar, ou a dor de desistir. Eu, Mauro, sempre escolhi a dor de estudar. E você? Que dor você escolhe pra você? Tá legal? Beijo grande e amanhã, mesmo horário, a gente tá aqui. Até mais. Avisa os colegas lá, tá legal? Beijo grande. Tchau, tchau.